Essa noite eu tomei uma decisão de iniciar a mensagem de uma forma diferente. Se você olhar ao seu redor, por conta de pequenos focos, você ainda consegue enxergar algumas coisas. Para algumas crianças, de repente, tem uma diferença hoje. E de repente uma pergunta: por que é que está tudo tão escuro? O começo da humanidade foi assim. E todos nós estávamos destinados a viver exatamente como você está agora. De repente você está em casa agora, pensando: será que faltou energia na igreja? Acabou? Queimaram as lâmpadas? Não, fique tranquilo em casa. As câmeras estão funcionando perfeitamente. A transmissão está ocorrendo em 1080p em High Definition. Mas hoje nós damos início a uma mensagem que trará um impacto para as nossas vidas. E se você não entender a mensagem dessa noite, você poderá sair daqui exatamente como você está agora, na escuridão. Porque a determinação que aconteceu no Jardim do Éden fez com que cada um de nós estivéssemos em uma penumbra, uma escuridão, ou trevas. E se nós não cuidarmos, jamais seremos aquilo que Jesus nos ordenou ser. Seria até motivo de brincadeira, de repente, essa noite, eu falar para os homens que têm medo de escuro se controlar, né? Não grita não, gente, eu já vou acender a luz. Porque tem homem que tem medo de escuro. Tem mulher que tem medo de escuro. Tem criança que não consegue dormir se não tiver uma luz acesa. De repente você casou: pastor, minha esposa não consegue dormir se não tiver uma luzinha pelo menos acesa lá no banheiro, mas tem que ter alguma coisa acesa. Porque a luz traz muitas coisas e acrescenta muito em nossa vida. Uma vez eu estava viajando e eu fiz questão de desligar os faróis do meu carro. Era uma noite de uma lua cheia, linda e maravilhosa. Mas eu fiz questão de desligar os faróis do meu carro, para no final de tudo descobrir que com a iluminação da lua eu conseguia enxergar tudo ao meu redor. Eu não sei se você está percebendo,
Mas essa é uma pequena vela, com uma chama tão pequena. Só quem está enxergando essa chama fala amém. Amém. Então, todos vocês estão enxergando? Amém. Não sei se você entendeu, mas por menor que seja a chama, na escuridão, ela se torna a maior de todas as iluminações. Deus nos trouxe para viver em uma geração, uma época, um mundo, um season, que nunca esteve tão entregue à escuridão como está agora. E apenas pequenas coisas servem para de repente apagar. E o que a nossa geração mais tem tentado fazer é apagar a pequena chama que Deus tem aceso na face da terra. Jesus, com toda a sua bondade, Ele reacende a chama. Mas infelizmente, existem muitos crentes hoje, somente com carteirinha de membro de igreja, e não entendendo o que realmente foram chamados para ser, e eles mesmos se apagam. Meu Deus, pega essa palavra, glória. E uma pequena chama que poderia fazer uma grande diferença na humanidade, muitas vezes é apagada por você mesmo, por conta própria, por decisão, voluntariado. Você está tão apagado, o que aconteceu? Não quero mais me envolver com nada. O que foi que houve, rapaz? Você era tão ativo na casa de Deus? Não, eu acho que... Não, eu me chateei com um irmão e eu não quero mais fazer nada. Você está apagado? Deixa eu apagado, é melhor assim. Quando Jesus determinou que nós fôssemos reconhecidos como a luz do mundo. Can I have some lights in the house? Eu nunca tinha parado para analisar o meu, o seu e o nosso verdadeiro papel no Evangelho. Eu nunca tinha parado para pensar que esse papel, ele jamais começa fora da minha casa, mas sempre começa dentro. Quando os meus filhos dão testemunho, que eles olham para mim, eles veem, eu vejo, tem uma luz diferente em você. Eu não sei se já pegou esse elogio no Brasil. Tem uma luz diferente em relação a você. Tem alguns que falam, tem uma áurea. Como é que é o nome? Áurea? É uma aura. Uma aura, eu fico imaginando assim, tim! É um negócio redondo atrás aqui. Quando Ele conta comigo e espera que eu seja a luz, por que é que eu estou fazendo questão de e voltar para a escuridão? Eu não sei se você para pensar e perceber quantas vezes você acende essa chama
E quantas vezes você mesmo apaga essa chama por dar ouvidos a investidas e flechas do maligno na tua vida? Jesus vem com todo amor e carinho. E acende tudo de novo. Não apaga, não. Eu quero entrar na palavra de Deus com você agora. Entre o princípio, a divisão de todas as coisas. E um dos últimos livros da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Eu queria ler com você algo que de repente você passou desapercebido. Deus dá essa revelação para o homem. O homem vai transcrever e colocar num papel. E olha exatamente no princípio, no primeiro, eu estou falando do primeiro capítulo da palavra de Deus. Eu não estou falando do primeiro livro, dos primeiros 10, do segundo livro. Eu estou falando do primeiro capítulo. Você abriu a Bíblia e você começa a ler assim no versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e... Versículo de número 2. Era a terra sem forma. Ela era o quê? Não tinha uma forma. Vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O que cobria a face do abismo? O que cobria a face do abismo? Escuridão. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das... Acontece que Deus toma uma primeira atitude. Gente, eu estou falando do terceiro versículo, do primeiro capítulo da palavra de Deus. Disse Deus, o quê? E houve luz. A primeira providência que Deus toma em meio a uma terra sem forma, vazia, tomada pelas trevas e pela escuridão, a primeira é: haja luz. E houve luz. A humanidade no jardim do Éden, quando está tudo pronto, preparado, Ele separa céus e terras, água, faz tudo perfeito. Essa é a criação. Mas o primeiro ponto foi: não vou fazer absolutamente nada sem que primeiro eu possa aniquilar as trevas. E a única maneira, meu Deus, de aniquilar as trevas até os dias de hoje é quando há luz. Eu vou processar, eu vou atrás de um advogado, eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou fazer. A única maneira de você aniquilar as trevas é ser luz. Só que você não é luz somente dentro da sua casa. Ei, eu não sei você, mas a Bíblia conta de uma forma indireta que o rosto de Cristo, Ele mexia com pessoas. De repente apontar longe, e quando a pessoa olhar para o rosto dele, eu confio nesse homem. Eu tenho confiança nele. Eu nunca vi não, mas ele me inspira fé. Hoje as trevas são aniquiladas, não sei se você está entendendo. Aonde você passa, é como se fosse abrindo um clarão.
as trevas vão saindo, vão ficando de lado. Sabe por quê? Está passando a luz. Tá passando, e onde tem luz, as trevas não podem ficar. Está passando a luz, está passando a luz, está passando a luz. Mas é que lá no trabalho o negócio é tão assim, pastor, é treva, treva, treva. Você chegou, acabou as trevas. Pastor, eu não vou naquela cidade lá não, por quê? Porque lá naquela cidade é um negócio meio carregado, falar que é a cidade das bruxas, tem um bocado aqui nos Estados Unidos, em vários estados. Deus mandou você ir? Se você chegou, a luz chegou. Só que no jardim de Éden, depois de que tudo está terminado, a humanidade, através de Adão e Eva, eles fazem uma grande escolha. Eles decidem pelas trevas e não pela luz, representadas pelo poder do conhecimento em uma árvore. Eles decidem diariamente serem envolvidos pelo pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu parei, deixa eu tentar entender isso, o salário do pecado. Isso significa que a escolha do ser humano pelo pecado o separa de Deus de tal maneira que essa separação, pega isso aí, igreja, causa uma morte espiritual e consequentemente uma eternidade nas trevas ou na escuridão. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, mas se você quiser escolher e optar pelas trevas, as trevas vão te engolir diariamente e te envolver de uma tal forma que depois da tua morte não é mais o que fazer. Eu parei para analisar um grande ponto na minha vida, que o problema da humanidade não é a escuridão. O problema da humanidade não é a escuridão, mas sabe o que é? Falta de luz. A humanidade não está perdida. Desde a queda de Adão e Eva, ela desde o princípio sempre esteve perdida nas trevas, no lamaçal de pecado. Deus resolve não mandar um exército de anjos, mas Ele escolhe pessoas nessa terra como eu e você, para que nós possamos ser luz e derrotar as trevas. Eu não sei se você está entendendo aonde eu estou tentando chegar, mas não diz respeito para mim apenas de um culto do círculo de oração, ou apenas uma vigília de poder, ou cantar uma música de forró, entrar no reteté, fazer parte do ministério de intercessão. Eu estou falando de uma vida diária dedicada a viver a palavra de Deus e ser luz para o mundo. Luz para o teu amigo, luz para o teu primo que não consegue parar de beber e você não aguenta mais. Mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e o mundo inclui o teu primo. Porque a luz faz a diferença na vida de qualquer pessoa, incluindo a minha e a sua vida. Luz, light. O problema da humanidade não é a escuridão, as trevas.
Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? É que eu estava dormindo essa noite, eu acordei no meio da noite, e eu tive um ataque de pânico, eu tive um ataque de ansiedade, e nossa, eu tive que ficar com a luz acesa, que me deu medo de apagar a luz e voltar a dormir de novo. Alguém já teve isso aqui? Na pandemia? Irmão, 2:30 da manhã, era gente ligando para mim, pastor, o senhor está dormindo? Não ri não, irmão, senão você incentiva a fazer de novo. Não ri não. Se você souber quem é, você dá um puxão de orelha. 2:30 da manhã, pastor, o senhor está dormindo? Agora eu não estou mais não, né, irmão? Ah não, então tá, depois eu falo. Não, agora você vai falar agora. Você vai falar agora. Que eu estava dormindo bem, você me acorda e... Não, agora eu não vou falar mais não. Não, agora você vai falar agora. Eu não consigo dormir, pastor, eu tenho que ficar com a luz acesa, eu estou com medo de apagar a luz, e eu estou com medo do escuro, da escuridão. É aqui que eu trago uma palavra para você essa noite. Eu vou te pedir uma vez, e você daqui a pouco vai retornar a repetir a mesma frase. Fala para quem está do seu lado, você foi chamado para ser luz. Abner, can we do a blackout? And when you come back, can we have all the lights in this house lit up? Deus te chamou. Foi para fazer uma grande diferença. Aonde você está agora? Por onde você vai passar amanhã? Semana que vem, aonde você passar, precisa acontecer algo diferente. When we have lights. Eu não sei se você percebeu. Eu não estava vendo você. Eu não sabia que você estava aí atrás, Gleison. Lá de cima não dá para enxergar muita coisa. E nem muita gente. Porque quando a gente está na escuridão e a gente blackout, tudo desaparece. Mas quando a luz volta, lights, tudo se torna visível diante dos teus olhos. Você não entendeu uma coisa? É que essa luz que está iluminando você hoje, Deus chamou você para iluminar a humanidade. Sabe quando você chega em um lugar e está tudo escuro, trevas, e quando você chega, blackout please. Quando você chega num lugar de escuridão, só você, tem que mudar a ambiência total desse lugar para lights. Não sei se você está percebendo, mas todos que estiverem ao teu redor, debaixo, do teu lado, que estavam cegos, verão, porque você será luz na vida deles. O evangelho que você compreendeu e vive, ele não é só para você. Quando ele acende a luz ali, eu estou vendo quase 200 pessoas dentro desse lugar, todos iluminados pela mesma luz. Se nós tivéssemos 500 pessoas aqui dentro,
Eram 500 pessoas iluminadas pela mesma luz. Se coubessem 5.000 pessoas aqui dentro, seriam 5.000 pessoas iluminadas pela mesma luz. A minha pergunta para você é: o que é que você está fazendo que não tem 5.000 pessoas iluminadas por você agora? O Evangelho é para mim. A Bíblia é para mim. Eu oro para mim. Eu quero o poder, o poder, o poder, o poder, o poder. E de repente, o mais simples, você não quer fazer. Você pensa que Jesus, Ele só foi luz para as pessoas que Ele gostava? Só as pessoas, gente. Ele começou juntando uns 50 ali, 100, 1.000, 2.000, 5.000. Vamos fazer um milagre, 5.000 aqui. Você acha que no meio daqueles 5.000 só tinha os queridinhos de Jesus? Sabe por que não? Assim como Ele foi luz para o mundo, nós temos que ser luz para todos, sem discernimento ou escolha. Esses últimos dias Deus tem me pego assim de uma maneira muito no particular. E nesse particular muita coisa tem mudado. E às vezes eu pego e estou notando alguma coisa, já anoto, deixo aqui, boto o papel, guardo. Aí lembro de mais alguma coisa, tiro o papel de novo, anoto outra, guardo, faço a mesma coisa de novo. Aí daqui a pouco eu pego aquilo tudo, passo para o meu celular ou para o computador, aquele papel não serve mais de nada para mim. Eu amasso ele e de repente tem um pequeno detalhe nisso que eu vou mergulhar com você a partir de agora. É que desse papel, Deus quer tirar dele. Não foram as minhas anotações, as minhas ideias. Tem algo muito mais valioso nesse papel do que as anotações, a cor, o dobrar para o que ele me serviu, o amassar. Existe uma chama dentro desse papel. Quando ele é queimado, é quando a chama realmente aparece. E o que mais tentam fazer é apagar a chama que existe dentro de você. Igreja, não sei se você está entendendo, mas tem algo dentro de você para queimar nesse lugar, nesse país. Mas é uma chama tão tremenda, tão profunda. Tem um pequeno detalhe. Mas Deus, por que não está acontecendo nada? Por que não estão fazendo nada? Por que Deus está te escondendo? Deus está te escondendo para no momento certo Ele queimar a chama que existe dentro de você. E tem um pequeno detalhe: quando ela for acesa, nunca mais será apagada. Mateus 5, do 13 ao 16. Ele traz uma definição para um grupo de pessoas chamado nós. Vocês são o... Eu vou ler só o início. Sabe por quê? Sem você,
A terra não tem gosto. Gente, ela não tem tempero. Ela não tem sabor nenhum. Sabe por quê? Você é quem dá sabor a essa terra. Segundo as palavras de Jesus. Gente, não vem brigar comigo não. É com ele. Quer discutir? Discute com ele. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não dá para esconder, todo mundo vê a cidade. Então, luz, escuta isso aqui. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a quantos? Todos que estão na casa. Esse aí é você. Assim brilha a luz de vocês diante dos, para que vejam as suas boas e glorifiquem a vocês. Não, não é vocês não. Porque não tem nada a ver conosco. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Se você iluminou a vida de 5.000 pessoas, a honra e a glória é de Deus. Se você estava no trabalho essa semana e você foi luz na vida de alguém, convidou para vir no culto no domingo à noite, ela foi abençoada, entregou a vida a Jesus, se batizou, a glória é de Deus. E você fez uma coisa que é muito importante para mim e para a tua vida, você foi luz. Só que nesse versículo me detenho, vou caminhar. Falando novamente, João 8,12. João 8,12. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse. O que ele disse, igreja? Lê para mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos repetir isso de novo? Falando novamente ao povo, disse Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Existem muitos detalhes a respeito desse versículo, mas para mim, pessoalmente, o mais importante é: quem me segue? A quem você está seguindo? No Instagram eu sigo um monte de gente. No Facebook também. No YouTube também. Tem uns vídeos engraçados, né? Então é bom. Não parece entender não. A quem você está seguindo que está te levando para o céu? Eu sou a luz do mundo. Ponto. A condição. Quem me segue nunca é uma palavra forte. Mas quem me segue nunca andará em trevas. Deixa eu falar um negócio para você. Se você está acordando no meio da noite, desesperado, tem que deixar uma luz acesa, está tendo um ataque de pânico, posso te dar uma dica? Segue Jesus. Porque quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Para viver a luz, tem que seguir a Jesus. Para sair das trevas, tem que seguir a Jesus. Para sair da escuridão, tem que seguir a Jesus. Para iluminar a tua casa e a tua família, tem que seguir a Jesus. Para ser luz no meio da tua família e do teu povo, tem que seguir a Jesus. Eu repito mais uma vez, a tua vida vai mudar, sair das trevas para a luz de Cristo, a partir do momento que você passar a seguir a Jesus. Parei para pensar nesse negocinho branco. Interessante ele, né? Posso explicar para você como é que ele é feito? Rapidinho. Primeiro, tem o derretimento da cera.
pega uma cera, derrete ela todinha. Ela é aquecida num recipiente até ela derreter por completo. Não entendi, pastor. Ela está lá. Aí derretem ela, primeiro tem que derreter. Segundo, tem a adição de aditivos, que são opcionais. Coloca cheiro na vela, corante para ela ser branca, preta, amarela, vermelha. Pode ser perfumada, colorida, como eu estou falando. Tem uns desenhos bonitos, né? Aquelas do Natal que vem com aqueles desenhão bonito, umas velas interessantes, né? A vela já vem com os adereços, né, varão? Então é só para você ter cuidado lá com a esposa, né? Que a irmã esses dias pegou a vela, no meio da vela ela amarrou um lacinho, né? Acendeu a vela, aí a vela veio queimando e chegou no lacinho. Você está rindo, né? O corpo de bombeiro não ficou rindo, não. Não precisa acender, não precisa amarrar o lacinho no meio da vela, não, tá, irmã? Deixa ela queimar normalmente, porque o fogo vai chegar no lacinho. Moldagem. Terceiro ponto. A cera derretida é cuidadosamente despejada num recipiente ou forma, deixando um espaço para o pavio. A preparação do pavio. O pavio é preparado e fixado no centro do recipiente ou forma onde a vela será moldada. Quinto ponto, solidificação. A cera é deixada esfriar primeiro, solidificar completamente, formando uma vela. Eu pego com você no ponto 1, derretimento da cera. A cera é aquecida num recipiente até derreter completamente. O primeiro ponto que eu trago para você essa noite é que para você ser luz do mundo, você vai ter que ser derretido. Ou seja, você precisa de uma outra forma, de uma nova forma, não sei se você está me entendendo. Ou você precisa de uma outra forma para poder te preparar para ser realmente luz do mundo. Não tem como ser luz do mundo com os pensamentos ainda nas trevas. Não tem como ser luz do mundo com as palavras que você usava quando estava nas trevas. Não tem como ser luz do mundo vivendo o mesmo estilo de vida que você vivia quando estava nas trevas. O ponto número 2, adição de aditivos. Esse é opcional. Adiciona cheiro, cor na vela. Fala para quem está sei lá, para você ser uma vela perfeita, tem que ter uma pitada especial. Tem que ter uma pitada especial e diferente, para que você possa ser luz do mundo. Quando você deixa as trevas de lado, tem uma nova forma. Escuta isso aqui, querido. Vai ter que ter uma pitadazinha que Jeová vai colocar em você. E aonde tinha tristeza vai ter alegria em nome de Jesus. Aonde você só falava de miséria, você vai passar a falar de provisão. Aonde você só falava de coisa negativa, você só vai falar de coisas positivas em todo o tempo. Onde havia depressão, vai ter testemunho para contar de que acabou a depressão. Onde estava tudo destruído, vai ter reconstrução. Mas vai ter sempre uma pitada especial de coisas que Deus vai adicionar na tua vida. Na moldagem, a cera derretida, ela é despejada num recipiente para adquirir uma forma, deixando um espaço para o pavio. Presta bem atenção nisso. Eu achei esse ponto muito interessante. Ela precisa ser moldada para se tornar uma vela de verdade. O problema é que hoje tem muita gente fazendo o seu próprio molde, sem perguntar para o Criador qual é o molde que Ele tem preparado para você. Terceiro ponto, né? Quinto ponto.
Terceiro, quinto. Solidificação. A ser deixada esfriar e solidificar completamente, formando uma vela. Tem gente querendo... Tem que deixar esfriar para ela solidificar. Sabe solidificar na fé? Tem gente querendo ser vela, ser luz antes do tempo. Tem gente querendo queimar sem estar solidificado. Tem gente querendo fogo, mas não está preparado para queimar ainda. Pastor, eu senti um negócio aqui. O que você sentiu, minha irmã? Você acabou de chegar na igreja, aceitou Jesus semana passada. Eu senti que eu tenho chamado para o ministério de intercessão. Que eu gostei, que as mulheres lá... pastor, eu cheguei lá e... Irmã, você tem certeza disso? Não é bom a gente dar uma olhada na tua vida, de onde é que você vem, de repente fazer um trabalho de libertação. Pastor, estou pronto aqui. Fogo. Para ser vela de verdade, tem que estar solidificado na fé. Tem gente querendo queimar antes do tempo, só porque vê os outros queimando. Gente que vive de movimento. Quem vive de movimento vive vazio. Quem vive de movimento vive vazio. Quem vive de movimento vive vazio. Tem gente querendo queimar antes do tempo. Sabe o que acontece? Eu vou falar para você. Queima antes do tempo, derrete rapidamente e volta de novo para o início do processo. Eu falei do terceiro, eu falei do quinto ponto, né? Mas já ficou faltando o quarto, não foi isso? Pulei do terceiro para o quinto. O quarto é a preparação do pavio. A preparação do pavio. Abner, you good. Don't touch it. Se alguém estiver vendo o pavio dessa vela, por favor, só levanta a mão aí para mim. Não dá para ver o pavio daí, varão? O pavio. Porque o pavio é uma coisa tão pequena, tão insignificante. O pavio é um pedaço de barbante. Eu creio que no processo completo da vela, ele é a coisa mais simples que tem, gente. Sério mesmo. Derrete tudo. Dá uma nova forma. Deixa um espaço para esse indivíduo aqui. Depois que deu a forma, adiciona corante, adiciona perfume. Deixa secar para solidificar. O que é isso aqui? É algo que ninguém dá atenção. É a parte talvez mais desprezível do processo da vela. Tem um pequeno detalhe. A vela não é vela sem o pavio. A vela não queima se não tiver pavio. A vela não seria a vela se não tivesse a parte mais simples dentro dela para mostrar toda a beleza que ela tem. Sabe o que o pavio representa para mim? O Espírito Santo. Você pode ter tudo bonito lá de fora. Você pode viver do jeito que você quiser. Você pode se adornar da maneira que você quiser. Se não tiver a parte mais simples que muita gente está desprezando, você não vai queimar. Acontece que tem gente que se prepara. O pavio fica no centro da vela. O Espírito Santo é o centro da tua vida. Sem Ele não há direção.
Não há discernimento da palavra. Não se compreende aquilo que se lê. Sem o Espírito Santo, o pavio que fumega, não tem como você queimar e ser luz para a humanidade. Pastor, fui semana passada, fui na Legacy West, entrei lá naquela loja, comprei o cinto, olha, foi $980, que legal, cara, você ganhou dinheiro, você queria o cinto, beleza, curti demais, amei teu cinto, bonito, tinha condição, você queria isso, parabéns. O senhor não vai criticar não? Eu? Não, se você pode, queria, vai lá, varão, compra mesmo, adquire, só tem um pequeno detalhe, a humanidade não precisa do teu cinto. A humanidade não precisa daquilo que você está adornando e preparando do lado de fora. E o que ela mais precisa é o que nós mais temos desprezado dentro de nós. Quantas vezes o Espírito Santo fala para você: ei, vai ali, fala com aquela pessoa, coloca a mão no ombro dela, pede permissão para orar por ela. Eu não, Jesus, manda outra pessoa, porque o senhor sabe, eu não gosto não desse negócio de orar não, manda outro. Você passa a vida toda estudando, entrando dentro da casa de Deus, fazendo anotação como você está fazendo aí, aprendendo, mas quando chega na hora de usar é mais fácil você mandar os outros do que você ir, né? A questão aqui na tua cabeça, não, manda outro não. Vocês são a luz do mundo. Se essa luz está iluminando 200 e poucas pessoas exatamente agora nesse templo, imagina cada um de vocês como luz, quantas mil pessoas não serão iluminadas nessa cidade? Filho de crente é assim. Quando não prega comigo, como o Divininho, como a Gabi, dá aleluia e glória a Deus. Deixa os meninos. Tem muita gente falando que Deus está mandando um avivamento para Dallas. E na cabeça de muita gente, desculpa gente, pastor, Deus está mandando um avivamento. Ih, a gente vai rodar no manto, no poder. Avivamento. Deus está mandando um avivamento. Gente, para com isso, em nome de Jesus. Deus jamais vai mandar um avivamento. Sabe o que Ele vai fazer para você dar um glória bem grande? Ele vai mandar você. Não, você não entendeu não. Deus está mandando avivamento para Dallas, pastor. Onde é que é o avivamento? O avivamento é uma aura que fica ao redor de Dallas, assim, bem bonito. O dia inteiro. Deus não vai mandar avivamento, Deus já mandou você. Porque avivamento para mim não é movimento. Avivamento para mim é pregação do evangelho e ganhar de almas. Sabe quem vai ganhar alma? Fala para quem está do seu lado. Você, Luiz. Você, Luiz. Pronto. Falou no reteté, já sobe os profetas já. Você que está em casa agora, 7h25, o púlpito foi tomado pelos profetas da Fada Exalta agora aqui. Eu termino te falando o seguinte, eu quero chamar já o louvor aqui em cima. Ministério de louvor. Eu falei para você que eu ia caminhar com você sobre o princípio, a divisão dos tempos. E um dos últimos livros escritos de forma linda na palavra de Deus. Posso voltar com você? Vou voltar com você. Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, no início de tudo, disse Deus: haja luz. E houve luz. Vem um Adão misturado com a Eva,
faz um combinado e fala: vamos juntar nós dois, vamos deixar a luz para lá, vamos escolher as trevas. E a partir de hoje, por conta de nós, a humanidade inteira vai viver em trevas. Jesus vem. E numa vez reunido com o povo, João anota todas as coisas. E ele fala para o povo: eu sou a luz do mundo. Espera aí. Houve luz no princípio, mas o homem escolheu viver nas trevas. E agora? Eu vim para dizer que eu sou a luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas. Pastor, o senhor está dizendo então que eu jamais vou andar em trevas porque eu estou seguindo a Jesus? Eu estou falando isso para você. Só que segundo Timóteo escreve uma carta orientada por Paulo, seu pai na fé. No capítulo de número 1, no versículo 6, ele fala exatamente o seguinte: por essa razão, vírgula. Olha lá, gente, olha só como a Bíblia, princípio, meio, Jesus dividiu a história e fim, praticamente. Por essa razão, vírgula, torno a lembrar-lhe, porque já sabem, você já sabe, eu já sei, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Só quem tem uma chama acesa dentro de si fica de pé em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te lembrar que o problema da humanidade não é escuridão. Vou pedir para você fazer isso carinhosamente, mas faz assim, ó, sai apontando para todo mundo. É a falta de luz. É a falta de luz. Até quando nós vamos deixar pessoas irem para o inferno pela nossa falta de iluminação? Igreja do Senhor é tempo de despertar. Igreja do Senhor é tempo de brilhar. Igreja do Senhor é tempo de iluminar. Não tem mais tempo para perder. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu queria que você pensasse aí, quem é que você vai iluminar essa semana? Quem é que está precisando ser iluminado por você? Está chegando um dia. Está chegando um dia que vai ter gente sentindo falta de você. Vai ter gente que vai sentir falta de você. Vai ter gente que vai sentir falta de você. Vai ter gente que vai sentir falta de você. Vai ter gente aqui falando assim: cadê aquela menina? Vai ter gente por aí por todo lado: cadê aqueles meninos que tocavam o teclado lá na igreja? Vai ter gente sentindo falta de você. E até que esse dia se cumpra, você tem um motivo para viver. Sabe qual é? Ser a luz do mundo e o sal da terra.
Canta aí, prepara o povo para viver esse dia.